Vamos ser justo, porra. Não. Lógico que contribui. Tu quer ver como contribui? Ele não paga pedágio pra bolsonarista nem pra petista. Isso contribui pra caralho. Porra, Vamos lá. O É Zé o errou. Lula da geração Z. O Zé errou. Não, É o tudo bem. Lula da geração Z. Me prova. Caralho, que o cara Renan mobilizou fez? um grupo enorme. O Lula Ele também. é uma liderança nata, O Lula porra. também. Tá ótimo. E o João Bolsonaro também. O Maduro. Tu chama ele de líder, Stalin. porra. Que Não vem é. com papo. Não vem com papo. Chiquini, você é altamente inteligente, culto e letrado. Portanto, tudo que você fala é embasado. Por que você não enfrenta missão no campo das ideias e da incoerência, tal como faz o Sestaro? Pois no último vídeo usou de narrativas inverídicas. Podia melhorar um pouco a... Missão é o partido que deve ser chamado de submissão. É esse partido do Schoffen, de 42 anos, o Lula da geração Z, que conseguiram um partido a toque de caixa, e nada do que eu disse é mentira. Renan. Quem é Renan? Ninguém sabe. Nanã? Ninguém sabe. Nanã tá em terceiro. Né? Ninguém sabe quem Nanã é tá em Renan. terceiro. Não tá em terceiro. Tá. Sabe o que o Renan tá? O Liga. Renan tá em primeiro. Na rejeição, porque quem conhece o rejeita. Por quê? Porque ele é um desqualificado. Nós estamos falando aqui, nós estamos aqui há horas já, falando que nós queremos políticos qualificados. Renan não tem experiência de vida, não tem experiência política, não tem experiência profissional, não tem qualificação técnica. Renan, como disse Teles hoje muito bem, não consegue emprego com o currículo que tem numa padaria e quer ser presidente Mas do conseguiu Brasil. montar o partido. Tá? Qual o mérito de montar um partido que não emprega, que em nada contribui pro país? Vocês Vamos acabaram lá. de falar que precisa de partido, Olha Chiquini. só. Vamos Não. lá, Chiquini. Não é currículo criar um partido. Criar um partido não é currículo. Eu tô querendo dizer o seguinte: nós estamos precisando arrumar o Brasil. Nós precisamos arrumar o Brasil. Quem nós precisamos para arrumar o Brasil? De políticos qualificados. Renan nunca foi um vereador. Renan nunca montou uma empresa, Renan nunca empregou, Renan nunca produziu nada. Nós não sabemos, aos 42 anos, nem o Google sabe o que ele produziu nessa vida. Eu tenho 36, você dá um Google, o Google mostra o que eu já produzi. Tá? É um cara que não tem nada pra mostrar que já fez. Eu vou pegar esse cara e vou colocar esse cara como CEO do meu país. Calma um pouquinho, Chiquini. Calma, Chiquini. calma lá. Um cara que a biografia dele diz ser ele um empreendedor fracassado. Ele diz. O MBL disse isso. O MBL escreveu um livro e nesse livro o MBL diz: quem é Renan Santos? Renan Santos é um empreendedor fracassado. Se ele fracassou como empreendedor, ele quer arrumar o Brasil? O cara que entrou numa faculdade muito qualificada, mas não saiu para empreender, fracassou. Sai da faculdade em 2007, funda um partido em 2014. Fez o que nesse período? Nada. Não produziu nada, não empregou e tá querendo arrotar a qualificação? Não serve nem para ser candidato, porque não tem qualificação nenhuma. É disso que se trata. Eu estou defendendo o meu país, tá? O Lula, há 40 anos, tinha um discurso que também era um discurso maravilhoso. Ele diz: roubou, vai morrer. Ele sabe que não vai matar o ladrão. É discurso populista. O MBL tá com discurso populista. Kim Kataguiri é o político que se diz de direita que mais vota com o PT. O Kim Kataguiri é um parlamentar maravilhoso. É, dentre os deputados federais que se diz de direita, que mais vota com o PT. Mas vem cá, peraí, Chiquinho, calma. É disso calma. que se trata. Tudo bem. Eu sempre faço contrapontos. Eu gosto a busca da verdade e ponderação. E tem mais, Renan Santos. E ponderação. E tem mais. Não, e tem mais. Para de mandar a série D, esses teus meninos aí, esses teus frangos, esses aventureiros, tá? Para de mandar eles mandar mensaginha me provocando, me chamando pra debate. Seja homem, chama eu pra debater. O Renan agora tá colocando os pets dele pra me chamar pra debate. Cara, eu debato com você o dia, a hora que você quiser. O dia, a hora que você quiser. Agora eu debato com você. Primeiro eu bato no pai, depois eu bato nas crianças. E eu vejo aqui falando assim, quem é o Chiquinho pra bater no Renan? Eu acho que quem é o Renan pra tentar Porra, só pra ler eu vou usar. ser presidente do Brasil, cara? Peraí. Não é Sem possível. exagero, porra. Não é possível Calma. isso, você está. O Nanã, Defende o Nanã. tem cabelo desarrumado.
Tá. Sim. É que não se toma veste, banho. não se veste bonito. É, por isso. Mas, calma aí. E mora com a Não mãe. pode. Não pode desmerecer. Cuidado, Como não pode que o desmerecer. cara se veste mal daquele jeito se a mãe dobra a roupinha dele? Jeffrey. Roupinha Jeffrey. passadinha. Ô, Jeffrey, não pode desmerecer. O cara montou um partido político, mas não só montou um partido. Peraí. Daqui 10 anos, vocês estão tudo Não chorando. subestime o estelionatário, meu irmão. Daqui a 10, 12 anos, tá todo mundo chorando. Por quê? Ele se comunica com o jovem. Só tem um cara no Brasil que faz o mesmo, que é o grande inimigo deles, é o Nicolas. Meu irmão, a gente tem que olhar pra realidade. Nicolas é foda. O Nicolas é. bom. Esse menino é bom pra cacete. Só que o Renan... Mas não se compara o tamanho de Renan com o Nicolas. Ah, né? tem O como Renan- não. Não, não tô comparando o Renan com... Não, nem Presta histórico. atenção. Que histórico Eu tem? Desculpa. não tô comparando o Renan com o Nicolas. Estou comparando algo importante que eu tenho que analisar de fora. O Missão / MBL é um movimento. Como todo grito de um Ucraniano. inconsciente coletivo, irmão. Não, Jeffrey, isso é sério. Como todo grito de inconsciente coletivo, a molecada tá cansada da política. Lembra um pouco o que aconteceu em 2013. É disso que eu tô falando, Exatamente gente. a mesma situação. É isso que Quando eu falo. você olha essa tendência do voto, eu não sei quantos % ele está nas últimas pesquisas, mas não importa. O percentual é o de menos. O fato é que a maneira com a qual o MBL, o próprio Renan, etc., tem se posicionado no debate eleitoral, lembra muito o que a sociedade queria em 2013. Em 2013, quando teve aquele quebra-quebra da história do R$ 3 versus R$ 3,20, que os black blocs iam pra rua, cada dia, todo dia, às 4 da tarde, se reuniam num lugar diferente para fazer uma confusão danada. Muita gente já ia pra televisão 3h50 da tarde para ver o show do quebra-quebra. A sociedade queria ver o quebra-quebra. A sociedade queria ver o bicho pegando. A sociedade queria Se ver botasse o Black Bloc na urna, tinha voto. Exatamente. A sociedade queria ver o circo pegar fogo. Porque era favorável a briga do 3 com 3,20? Não, a sociedade estava cagando para a história do 3 e 3,20. O que era aquilo? Era uma manifestação de descontentamento Exato. com o sistema. As pessoas foram para a rua. Mas o Lula era isso. É isso, e foi eleito. O PT... E o Bolsonaro também. O PT era contra a elite. O O PT Bolsonaro não era também. de esquerda. O PT era contra a elite. Olha isso daí. Por isso que eu falo que o Só Renan... ele. Por isso que eu só falo... o dirigente Só pode que, ter olha isso. O só. Renan é o Lula da geração Z porque Mas ele é se piorado. posiciona de forma idêntica. Não, mas Ele é é piorado, desqualificado é igual o piorado, Lula, é piorado. mas tem discurso populista. Meu irmão, Não, calma, discurso vocês- pra É molecada. exatamente a mesma não é coisa. bom, Vocês mas é um podem- discurso pra molecada Mas que não tem o que fazer. Mas, Mas, Fábio, tem que entender o fenômeno. tem que olhar entender exato. o fenômeno. O fenômeno é o seguinte. Senão você a menospreza classe e erra. política tá tão... Eu não tô tá menosprezando. Ô, Eu tô alertando. A classe política está tão desacreditada Entendi. que os jovens, Exato. principalmente, procuram alguém que seja contra essa massa amorfa de políticos. Em 2018, olha, vocês sabem bem, eu fundei o Em Direita Brasil há 20 anos atrás, 2006. Então eu sou, acho que aqui o que está mais tempo envolvido nesse troço. Em 2013, foi isso, uma manifestação dos descontentes contra o sistema, e aquilo explodiu, virou os black blocs. Aí dali veio, obviamente, impeachment da Dilma, não sei o quê, prisão do Lula, etc, etc. E o outro rompante, equivalente ou consequente, mas comparável ao de 2013, foi a eleição do Bolsonaro de 2018. Quando o Bolsonaro se elege, ou é candidato e se elege em 2018, novamente, análogo ao de 2013, foi a sociedade dizendo: foda-se, nós vamos votar no Bolsonaro, que é o cara que não tinha aliança com nenhum grande partido, não tinha televisão, não tinha fundo partidário, não tinha porra nenhuma, mas era contra o sistema e queria virar a mesa e pôr fogo no E não deu circo. certo? E ele se elegeu. Pela autenticidade. Exatamente. Então, o que acontece? Só que aí vem o autenticidade. governo, obviamente você sendo executivo impõe ter que conversar com todo mundo, abrir o governo, etc, etc. A sociedade, uma parte dela pelo menos, diz: bom, precisamos de um novo rompante antissistema. Qual é o rompante que apareceu? O rompante que apareceu até o momento foi esse movimento do MBL e do Renan. Quando eu assisto, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que quando eu assisto os vídeos do Renan tocando fogo no circo, ou seja, batendo de A a Z, o que a gente vê? O mesmo
o mesmo movimento antissistema de 2013, de 2018, se repetindo agora. Não quer dizer que seja alguém que vai entregar o que a sociedade quer Tudo bem. e que corresponde qualitativamente o que a Exatamente sociedade isso. quer. Tirem as E- crianças isso é da sala que os adultos têm que pensar Brasil. Isso. Mas, Jeffrey, ele mas tem- alguém tem que A leitura ter... do Salles é precisa. Mas a gente não pode ser imaturo a ponto de cogitar a possibilidade de um sujeito desqualificado desse querer ser presidente do Beleza, Brasil. e qual a qualificação Vira do o- Flávio vira o Lula Bolsonaro? 2. Peraí. Pera lá. Qual a Não, qualificação? Cestar. Não, Peraí. Cestar, não se Qual compara. a qualificação? 24 anos de Perfeito. Congresso. Me fala o que ele aprovou Não. e o que ele fez de bom. Você está falando de qualificação. Eu estou Tá falando- perguntando. Nós estamos falando de um Senador, advogado, E daí? deputado, Não, senador você da não é advogado. República, tá? É infinitamente diferente. É um cara que tem Então, bagagem. beleza. O certificado do diploma tá Não, dizendo Cestaro. do caráter do cara? Cestaro, pera Porra lá. nenhuma. Nós estamos falando de presidência de Brasil. Não, irmão, eu não relativizo. Não vamos tratar com dois pesos e duas medidas. Não é porque o Renan não tem diploma que ele não possa ter Não estou qualificação. falando disso. Então, mas pera, não estou você falando citou de isso. diploma. Eu não estou falando só de diploma. Diploma é importante, porque o cara que teve a capacidade de se qualificar é um cara que você sabe que minimamente ele tem requisitos mínimos. Então um diploma te dá requisitos mínimos de qualificação, perfeito? Aí com o diploma você vai e prova que você tem capacidade mínima. O Renan ele não tem um diploma e ele não prova ter capacidade mínima. Ele não empreendeu, ele não foi vereador. Então além de não ter diploma, ele não consegue provar ter capacidade mínima de gestão. Ah, ele criou um partido. Isso não contribui em nada com a sociedade? Isso não é um requisito? Contribui. Claro que não. Eu te falo por quê. Claro que não. Calma, O ó, que contribui, vamos ser justo, o que porra. contribui é empreender inovação. Jeffrey, é vamos criação ser de justo, emprego, Jeffrey. É pagar imposto Chiquinho, como a gente vamos paga. ser justo, porra. Não. Lógico que contribui. Tu quer ver como contribui? Ele não paga pedágio pra bolsonarista e nem pra petista. Isso contribui pra caralho. Tu sabe por quê? Tu sabe por quê? Porque tem uma parcela da sociedade que não se sente representada. E aí... Ele se aproveitou. Ele se aproveita. Ah, Aí, não, ó, quem sim, que errou? ele é populista. Quem que errou? Não, Não, tudo bem, quem eu tô errou? falando. Vamos lá, vamos lá. O É o Zema errou. Lula da Não, geração o Zema Z. errou. O Zema errou. É o tudo bem. Lula da geração Mas, Z. mas vamos aqui Tá fa- se aproveitando Da- de discurso Que populista. ele não vai Por que conseguir populista? cumprir, Claro que que é um ele não discurso consegue populista. Tudo que ele fala ali é inconstitucional. É Todas as mentiroso. propostas dele são autoritárias e inconstitucionais. Ele mente pras pessoas. Ele mente. Ô, Jeffrey, vamos com calma. Ele mente. Vamos com calma. Eu vou matar quem roubar. Não vai. Jeffrey, não é... Não Veja vai bem. matar Peraí, quem Jeffrey, roubar. vamos lá. Por parte, Jeffrey. É Vamos ser discurso sincero. populista da mesma forma que o Lula fazia. É o Lula da geração Z. Pega o Lula na década de 70 e 80, é ipsiliteris a mesma coisa. Eu te mandei um vídeo. Põe um vídeo aí. Deixa eu só ler um superchat antes aqui. Põe um vídeo aí. O Agora eu tô vendo aqui o cara Carlos se comparando. Tec, Carlos Tec, Se ó. comparando. Por isso, ô Chiquini, e você? Pera lá. Eu sou candidato a deputado federal. Ó. Eu sou candidato... Eu sou advogado há 14 Superchat. anos, sou especialista em direito penal e processo penal, sou professor há 12 anos de direito, sou mestre em direito, construí meu próprio escritório, eu empreendi mais que o Renan. Eu comecei atendendo em cafezinho, em coworking, hoje eu tenho um dos maiores escritórios de advocacia criminal do Brasil. Então pera lá, Eu não vem entendo. me medir com a tua Jeffrey, régua. o Jeffrey, o lance Tá? não é esse. O lance é assim, O lance não é eu esse. não vou permitir que outro Lula se crie. Chiquini, por que é que você tá criticando o Renan? Eu não tô criticando o Renan. Eu estou blindando o meu país, eu tenho 36 anos, eu tô blindando os meus netos de terem um novo Lula. Se existisse Jeffrey Chiquini há 40 anos, denunciando quem era Lula, como eu tô fazendo com esse moleque que o vídeo que eu te mandei, ele tá Eu aí vou falando, colocar. vamos Peraí, estuprar, que eu vou colocar. né? Deixa eu só ler esse superchat. A gente não teria Carlos Lula. Tec, ó. Cestaro, você viu hoje o Flávio na sabatina de antagonista? Eu queria ver. Mas ele se acovardou e participou via EAD. É esse o cara que vai salvar o Brasil? Frouxo demais. Renan foi e destruiu. Recado pro Chiquinho. E o MST, hein? Conta pra gente. Não entendi. Falaram do MST. Então, como eu não... Acontece, eu sou um empreendedor. Eu sou um empreendedor de verdade, diferente do Renan, tá? Que quebrou a empresa do pai. O Renan, ele sai da faculdade para empreender com o pai dele. O que ele conseguiu foi falir o pai. Eu não. Eu sou o primeiro advogado da família. Entrei numa faculdade, tá? Uma Unisquina, porque era o que meu pai podia pagar.
tá? Que eu tinha que ir a pé pra faculdade porque eu não sou filho de papai, tá? Então a Unisquina que eu fiz é porque meu pai não podia pagar uma faculdade cara pra mim. Eu fiz uma Unisquina. E da Unisquina saiu um advogado, que foi advogado na Operação Lava Jato, que hoje tem um dos maiores escritórios do Paraná e do Brasil de advocacia criminal. Eu emprego pessoas. No meu escritório tem 10 advogados. Um escritório que eu abri, que se chama Chiquini. E aí, o que começam a dizer agora? A Globo, pago por não sei quem, Salles. A Globo veio e faz uma matéria, o Jornal Globo. O passado de Jeffrey Chiquini com o MST. Você imagine só aonde nós chegamos a comprarem uma matéria do Lauro Jardim a atacar Jeffrey Chiquini com uma mentira. Olha onde nós chegamos enfrentando o regime que eu tô enfrentando. E aí o que acontece? Eu já fui funcionário. O Jeffrey já foi funcionário, Salles. E eu era funcionário de um escritório, tá? No meu primeiro ano, segundo ano de advocacia. E esse escritório, Salles, esse escritório teve uma ação no interior do Paraná, que uma das partes do processo era o MST. Eu, como funcionário do escritório, foi a minha OB junto, na peça processual. O setor cível do escritório teve uma ação. Então, eu nunca fui advogado do MST. Eu trabalhei como funcionário em um escritório e a minha OB foi Então repete num comigo caos. uma coisa importante. Pau no cu do MST. Total. É isso aí. Total. Não, Agora, peraí. Posso já falar provou. diferente? Posso falar que diferente? isso, Eu só pô? quero complementar um negócio, é muito rápido. O Chiquini falou aqui de processos, né? Tá. Eu vou falar só uma coisa. Enquanto ele tá falando de processos que ele defendeu de um escritório que ele E trabalhou... tá criminalizando a eu vou advocacia, falar né, que tem um, inclusive, né? cara que tá como candidato à presidência da República que responde vários processos. E, cara, isso é ridículo para um cara que vai ser quer ser presidente. Tem que ter ficha limpa. O cara ali, pelo que eu vejo, tem 1,1 milhões de dívidas com a União. Esse e o é o cara tem que quer coragem. ser CEO do Brasil. O cara quer ser CEO do Brasil. O cara tem quantos milhões de dívida? 1,1. E esse Até cara agora. vai gerir quantos milhões? Quantos bi? Não, e outra coisa que eu vou falar, Cestaro, com todo respeito, eu acho que a gente não pode, obviamente, separar uma pessoa que tem diploma de uma pessoa que não tem diploma. Pô, mas nós estamos falando do presidente do Brasil. É? Presidente. Cara, uma pessoa que não tem o diploma, que não teve a oportunidade de estudar, porque de repente o governo que deveria cumprir o seu papel não cumpriu, a União não cumpriu. Obviamente, essa pessoa tem que se espelhar em alguém que tem e teve essa oportunidade para poder lutar por ela lá em cima, para não virar outro tiririca. Então, E o de Renan novo, Santos? Pô, Ô. Brasil, e só, ó, um beijo pra minha mãe que entrou só pra me assistir lá dos Estados Unidos, hein, mano? Um beijo pra você, viu? Aí, tá vendo? Tá vendo? Tem audiência. Minha mãe. Tem audiência. Minha mãe, cara. Alguém pra te defender aí. Olha lá, agora eu tenho que falar bonito. Eu já acho que o Salles, aqui na conversa... O Lula tem mais currículo Não, que o Renan. Pera um pouquinho. Eu acho O que o Lula Salles... fez o Senai. Não, eu acho o Salles mais ponderado na colocação. Ele foi preciso... Mas o Salles é preciso na envernizado, leitura. olha não, pra ele. Ele não. Preciso. é um gentleman. Senador, cara. Não. Senador é Senador assim, é diferente. senador, meu. Jeffrey, É que é advogado criminalista, Não, irmão. não, Ó, que é não. o crime. tem uma coisa que a gente não pode... tem uma coisa que a gente não pode relativizar. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu feito. Dizer que o Renan não fez nada Não fez nada. é faltar com a verdade. O que ele fez? Pergunto pra você. Me prova. Caralho, o que o cara Renan mobilizou fez? um grupo enorme. O Lula Ele também. é uma liderança nata, O Lula porra. também. Tá ótimo. E o João Bolsonaro E também. o Maduro. Tu chama ele de líder, Stalin. porra. Não, o Renato E aí? Santos, E Renato aí? Santos Quer começou ser direito presidente na USP, sem liderança? não, O Não, Maduro não. também. Faz o Stalin. seguinte, Ah, para, faz o Cestaro. seguinte, pega o maior currículo dos candidatos, Augusto Cury. Entre todos os candidatos, tem o maior currículo de todos. Não é disso É que se líder. trata. É líder. Tem uma frase Porra! na política. Tem uma Porra! frase. O Isso não é Stalin. qualquer coisa, porra. Deixa eu falar uma Se coisa ele for um pra cara vocês. honesto, e se ele for um cara íntegro, o que o desabona? Seja vereador primeiro, Ah, prove que não o vem é. com papo. Não vem com papo. Você pode não gostar do cara. Aí vamos pra argumentação. Tá devendo? O que faz com a dívida de um tem bi de- processo? quanto é é? incoerente no discurso? Mente. É populista? Vamos para a argumentação. Sim. Mas não podemos desabonar por nada. É desqualificado. Não, irmão, desculpa, velho. Senão Não, a gente eu- tem que eu- usar eu a acho- mesma eu acho que régua a pro gente outro precisa lado. fazer- Não, deixa Vai. o Salles. Vai lá, Salles. Eu acho que precisa fazer uma distinção. Primeira coisa que precisa lembrar é o seguinte: político que não tem voto é igual ao banco que não dá lucro. É não isso serve aí. pra bosta nenhuma. É isso aí. Então, você pode ter o cara ter sido
milhões de coisas. Se o cara vai para eleição tem 2%, como político ele é uma bosta, desculpa. Então não tem voto, tá certo? Então nós temos aí na história da política brasileira mais antiga, mais recente, etc., um monte de gente muito preparada que não tem voto. Então esse cara pode ser muita coisa, pode ser administrador, pode ser presidente de banco, pode ser isso, mas como político ele é um desastre. Essa é a primeira coisa. Segundo, o fato de eu discordar das posições do Renan, eu obviamente, eu não o conheço pessoalmente e tal, mas vejo as críticas que fazem e os discursos que ele já fez, o próprio MBL, você vê que há um mar de contradições, né? Hoje defende A, ontem defendia B, enfim, há uma série Isso são coisas a serem faladas. Isso. Então, há uma série de inconsistências, incongruências que são, de certa forma, evidentes e são gritantes. Então, não pode passar por cima disso. Mas, independentemente das incongruências, o fato é que eles montaram um movimento que, a exemplo, repito o que eu já disse, a exemplo de 2013 com os Black Blocs, a exemplo da eleição do presidente Bolsonaro, nesta eleição de 2026... está conseguindo capitanear muita atenção da sociedade, tanto que ele conseguiu um percentual de votos maior do que o meu próprio candidato no meu partido, que é o Romeu Zema, aliás, nosso partido Que é o puta do CEO. que é um cara excelente, excepcional, mas tá atrás do Renan Santos Porque na porra da pesquisa. a questão é a liderança. O que tu precisa- desmerecer isso, Quando caralho, é você- negar a não, realidade, pô. Quando você não reconhece esse fato, você de alguma forma está dizendo, não, é irrelevante. Não, e eu repito, não concordo, acho que há uma série de incongruências, incoerências e tudo mais. Mas que, de fato, por algum motivo, inclusive que pode ser meramente uma capacidade de comunicação, Sim. tá certo? Até uma certa inconsequência nas suas posições que deságua numa capacidade de comunicação mais efetiva, porque também não está preocupado com a consequência, não vai se eleger mesmo. Permite que aqueles inconformados, que no passado, vocês não eram nascidos ainda, a turma votou no Cacareco, era eleição de papel, o cara votou no rinoceronte aí do Zoológico de São Paulo, que era o Cacareco. O fato é que este é um movimento a ser prestado atenção. Claro que sim. E outros partidos, sejam quais forem, inclusive o nosso, Partido Novo, entender que política não é você ficar falando só para a elite, no sentido de discursos muito elaborados. Você tem que também falar um pouco no coração das pessoas. Esse é um fenômeno, não é do Partido Novo, é no mundo inteiro. Quanto mais elitizado é o grupo político, menos apelo emocional das bases você tem. O povo cansou de gente falsa. Então, exatamente. O povo cansou de gente falsa. Mas 99% Vou te falar Mas outra eu coisa. acho o discurso Você dele é gostava fácil. do Olavo de Carvalho? Claro, óbvio. Peraí, você gostava de Olavo Com de toda Carvalho? certeza. Ele era filósofo profissional? Ele foi pra urna? Ele era filósofo Ele profissional? não foi pra urna. Ele teria não seu foi voto? pra... Provavelmente teria. Mas é um cara que já mostrou muita coisa, deu a cara a tapa durante quanto tempo? Jeffrey, eu não tô comparando ninguém. não eu tô faz usando qualquer só o sentido. seu argumento.